O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o Senhor. Essa frase um dia mexeu muito comigo e eu vou te explicar já já. Eu sou o pastor Walter de Oliveira e você está no Não Estou em Crise, Estou em Cristo. E já deixa eu te conclamar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, por favor, se inscreva aí no nosso canal. Não saia sem deixar seu... Já dá o like agora, para você não esquecer. Deixa o seu like, comente, né? Faça algum comentário, para nós isso é tão importante. Faça um comentário, está gostando, não está gostando, uma sugestão, ou quer um pedido de oração, pode colocar aí que nós vamos estar orando por você. Né? E mais, compartilhe com o maior número possível de amigos que você tiver, que você sabe que está precisando ouvir essa palavra. Amém? Então vamos lá. Eu quero contar para você hoje um testemunho. Isso aconteceu na minha vida. Eu dou seminários de libertação na área financeira. E é interessante que, às vezes, nós estamos ministrando conceitos que para muita gente parecem ser tão abstratos. Não, eles são reais, são execuíveis, é algo para você colocar em prática, é para você vivenciar. E um dia eu estava falando sobre a lei da semeadura. E para falar sobre isso, deixa eu te falar de um homem de Deus tremendo. Eu aprendi com ele coisas tremendas do Dr. Myles Munroe. Ele, há muitos anos atrás, ele deu uma palavra que nunca saiu da minha mente. Ele diz assim: nunca deixe o profeta sair da sua casa ou da sua cidade sem que você dê algo a ele. Isso marcou a minha vida. E na nossa igreja, sempre que ia alguém, não é? Independente, eu sei que a igreja sempre vai abençoar alguém que vem, um missionário, um pastor, um evangelista que vem de fora, a igreja vai abençoá-lo, né? Mas independente da igreja fazer isso ou não, eu depois que eu entendi isso, eu sempre pensei assim: eu quero abençoar esse homem de Deus, essa mulher de Deus. Eu não vou deixar o profeta sair sem abençoá-lo. Meu filho faz isso também, às vezes ele, pai, você tem algum dinheiro aí? Eu estou sem dinheiro aqui, me empresta que eu vou, né? Isso arde no coração dele também. E nós aprendemos isso e passamos a viver isso, não é? E um dia, na nossa igreja, eu estava começando o meu ministério, realmente estava começando o nosso ministério. Foi na nossa igreja lá em São Paulo, um missionário de El Salvador. E naquele dia, me preparando para ir ao culto, eu comecei a pensar: puxa, vem um missionário de fora e hoje eu não tenho nada para dar. Naquele dia, sabe quando você olha para você mesmo, se caça na sua carteira, no seu bolso, não tem nada. Naquele dia eu não tinha nada para dar. O único dinheiro que eu tinha, e eu já tinha separado, e para mim tá separado, é como se não tivesse mais, era o dinheiro de pagar a mensalidade do colégio do meu filho no dia seguinte. Isso já fazem muitos anos. E era naquela época da inflação brava. E quando você não pagava no dia, tinha uma multa que era salgada, era de tipo 15% a multa. E mais 1% ao dia, tamanha era a inflação. Então você pagava 15% e mais 1% ao dia. Então eu disse: olha, esse dinheiro aqui, eu nem vou tocar nele. Eu não vou mexer nele porque é para pagar a escola amanhã e tem que pagar de qualquer jeito. E eu falei: deixa ele aqui, eu vou te dar um conselho.
aceita esse conselho. Se você está passando por uma situação dessa, não leve o dinheiro para a igreja. Não leve. E aquele dia eu deixei no bolso, ele está aqui, mas é como se não tivesse. E levei. O que aconteceu? Foi tremendo culto, aquele homem foi usado por Deus e no final Deus falou comigo, abençoa a vida dele. Eu falei, mas Deus, eu já falei com o senhor lá em casa, o senhor sabe que hoje eu não tenho nada, hoje eu não tenho nada. Deus falou assim, é mesmo? Eu falei, o senhor sabe disso, eu falei com o senhor. Aí ele disse, e esse dinheiro que está no seu bolso? Eu lembro que eu toquei e falei, calma, senhor, eu expliquei isso para o senhor também. Esse dinheiro é de pagar a escola do Júnior amanhã. Deus falou assim, tá bom. Mas pode dar assim mesmo. Eu falei, eu acho que o senhor não entendeu. Senhor, se eu não pagar amanhã, tem 15% de acréscimo e 1% ao dia. Deus falou, é assim aí? É? Eu falei, para o senhor ver, desse jeito que funciona a coisa aqui. Deus falou, então tá bom. Mas pode dar assim mesmo. Eu falei, Deus, o senhor está brincando comigo, não pode ser. Ele falou, não estou brincando não, pode dar. Meu Deus, e aí vem a frase que eu te falei. Eu peguei o dinheiro naquele dia, eu lembro que eu dobrei o dinheiro todinho assim, eu fiz um rolinho. E eu fui para o altar e na ida eu falei que nem Jó. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o Senhor. Eu fui e cheguei, coloquei o dinheiro dentro do gasofilácio. Quando eu virei para retornar, eu disse, Deus, o Senhor vai ter que levantar aqui alguém hoje para me abençoar. E claro, como pastor, você sabe quais são os possíveis abençoadores. E eu falei, Senhor, é amanhã que vem. E os irmãos começaram a ir embora. O outro. Gente foi indo embora. E aí o que aconteceu? E Senhor, é amanhã que vence. Eu vendo os irmãos indo embora. De repente, o último irmão foi embora. Eu disse, Deus, eu te avisei que era amanhã que vencia. E agora, Deus, o que é que eu vou fazer? E eu me lembro que era uma noite de julho em São Paulo, um frio tremendo. E eu me lembro que eu fui para o portão e o pastor é sempre o último a ir embora, colocando as correntes, o cadeado lá e reclamando, murmurando. O que eu tinha que fazer aquilo? De Deus nada, isso é coisa da minha carne. E agora? E amanhã? O que eu faço? Não tem como pagar agora, e aí o que eu faço? Eu reclamando, murmurando, e eu não percebi que do outro lado da rua tinha um irmão, ligou e estava aquecendo o carro dele. E de repente esse irmão sai de lá e vem com um papelzinho dobrado também, chegou perto de mim e disse, pastor, olha, depois o senhor leia. E colocou no meu bolso. E eu pensei, deve ser pedido de oração, né? Porque pastor só recebe pedido de oração. Eu falei assim, deve ser pedido de oração. Tá bom. Entrei no meu carro, liguei para aquecer o meu carro. E eu falei, bom, deixa eu ver aqui o pedido de oração do irmão. Quando eu abri, sabe o que era? Um cheque. 4 vezes mais o que eu tinha semeado naquela noite. E nessa hora, o Espírito Santo de Deus veio sobre mim dentro do carro e me disse, como você é incrédulo. Eu falei, eu, Senhor? Ele falou, você mesmo. Como você é incrédulo. Ele disse, aquele dinheiro só dava para pagar a mensalidade do seu filho amanhã. E depois? Você ia viver de quê?
Quantas vezes? Eu fico pensando quantas vezes Deus já tentou nos abençoar e não pôde. Quantas vezes Deus já tentou interferir na nossa vida financeira e não pôde. Quantas vezes ele disse, filho, coloque essa semente na minha mão, deixa eu multiplicá-la. Mas você, em vez de ouvir a voz do Espírito, ouviu a voz da dívida. Não, eu tenho que pagar amanhã e tal. Quantas vezes Deus tentou interferir e não pôde. Eu não sei, mas eu estou falando com alguém. E talvez Deus esteja falando com pessoas hoje. Filho, coloque uma semente na minha mão. Deixa eu multiplicá-la. E às vezes a gente faz como aquela pessoa, sabe aquela pessoa que está afogando e alguém joga um pedacinho de prancha de isopor e ele agarra aquilo e nem fica aquele, como se fosse a última coisa e talvez naquele momento seja realmente a última coisa. Às vezes Deus fala, filho, coloque aí a gente. Não, não, Senhor, isso aqui é tudo. Não, não, não. Talvez você esteja vivendo isso. Mas eu quero te dizer que Deus quer mudar a sua vida e a sua história financeira. Deus quer multiplicar, Deus quer suprir. Eu quero orar por você agora. Pai, eu abençoo esse homem, essa mulher, esse jovem, que talvez indeciso no que fazer, ouvindo a tua voz, mansamente dizendo, filho, coloca na minha mão uma semente. Olhamos para a realidade da vida, olhamos para as circunstâncias e dizemos, não, 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 isso aqui é tudo que eu tenho. Quando o Senhor diz, eu sei, filho, mas isso não dá para praticamente nada. Coloca na minha mão, deixa eu multiplicá-la. Sementes são para serem colocadas na terra e, sendo colocadas, elas vão crescer e se multiplicar. Eu abençoo este homem, esta mulher, e eu declaro, Pai, que as suas sementes colocadas na melhor terra, que é o solo do reino de Deus, não voltará vazia. Não voltará vazia. E eu profetizo colheita a 30, a 60, a 100 vezes mais, como diz a tua palavra. Eu profetizo bênção sem medida na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, que comece um novo tempo. Hoje. Um novo tempo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue te abençoando, tremenda, rica, poderosamente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se não deixou o like, deixe o seu like. Curta aí, mas compartilhe também com o maior número que você puder. E se puder, deixe um comentário. Isso é muito importante para a gente. Amém? A gente se vê nas nossas próximas postagens.